Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para um daqueles nossos encontros lúdicos e culturais. Muito bem, hoje eu tenho para tratar com você dois assuntos um tanto quanto polêmicos. E eu, em momento algum, peço que você concorde comigo, exija uma coisa como essa, longe de mim, uma coisa assim. Mas eu me vejo na obrigação intelectual de manifestar a minha opinião, dada a oportunidade histórica e dados também alguns itens que se fizeram presentes ao longo da minha carreira, que já tem durado mais de 2 décadas na filosofia. Mais de 2 décadas? Quase 40 anos, desde que eu entrei na faculdade de Direito, há muitos anos atrás, bem jovenzinho. Muito bem. O primeiro desses temas que eu quero tratar com você é sobre um item que está nesse meu livro aqui. Filosofia política, e ele traz consigo um subtítulo dizendo: haveria uma política libertadora? E eu assim o pergunto porque penso que a política que se nos apresenta neste mundo de hoje, ela é uma política que nos aprisiona. Por isso eu pergunto, essa é uma pergunta para a qual eu próprio não tenho resposta, mas eu pergunto: haveria uma política libertadora? Aí cabe a você, ao ler meu livro, ou então ao acompanhar esses nossos debates aqui, formular a sua própria resposta, que será sua, pessoal e verdadeiramente genuína e digna de nota e respeito. Muito bem. O primeiro desses pontos que eu tenho a tratar são dois itens são dois ensaios que estão neste livro aqui. Este livro é um livro de ensaios, contendo ao todo 8 ensaios. Os dois deles que trato hoje são uma crítica ao marxismo e o segundo sobre o feminismo. Você já pode ter desde o início uma ideia de que os dois temas são suficientemente polêmicos para discussões acaloradas. Muito bem, então vamos lá. Por ocasião dessa crítica ao marxismo que eu teço nesse meu livro, eu digo algumas coisas que são muito pertinentes e foram tiradas da análise dos próprios textos de Karl Marx. O Karl Marx, ele efetua basicamente uma crítica ao capitalismo durante toda a sua obra, desde os Manifesto Comunista até as obras mais de maturidade, como a Ideologia Alemã ou mesmo o Capital. Marx, ele inverte a dialética hegeliana e constitui e cria para si mesmo, para seus adeptos, para seus leitores e para seus estudiosos o materialismo histórico. Muito bem. Por conta desse materialismo histórico, ele estabelece uma concepção de história, uma concepção que tem 2 traços muito relevantes e sobre os quais eu vou tratar aqui neste nosso encontro. Os 2 traços são, primeiro, que a história para Marx é uma história determinista. Segundo traço da história para ele é que é uma história escatológica. Então, a história para Marx é determinista e escatológica. Determinista porque, segundo ele, a história irá desaguar, o mundo inteiro irá desaguar inevitavelmente no comunismo. E escatológica, devemos sempre lembrar que uma escatologia é uma teoria do fim dos tempos, uma teoria do fim do mundo, não é? Então, pensemos que, trazendo essa teoria para dentro da sua obra, o Karl Marx diz que o mundo inteiro desaguará para o final dos tempos, e que esse final dos tempos, e que essa última etapa da humanidade será uma etapa comunista. Bom, a crítica que eu faço é dizer que ao longo da história, o mundo sofreu muito com essas 2 teorias. Essas 2 teorias foram inventadas, foram elaboradas no século XIX e foram postas em prática no século XX, desde a Revolução Bolchevique, em 1917, na União Soviética. Transformou a Rússia na União Soviética, até o fim, até a derrocada do Muro de Berlim, que deu em 1989, por ocasião também, em seguida, ao fim da União Soviética, né? Então, durou o século XXI, um século tormentoso, uma era dos extremos, como diria um historiador inglês, né? Muito bem, então esse período bolchevique durou esse período todo e mostrou ao mundo que ele não deu certo e que ele não progrediu. Então a história provou que Karl Marx estava errado ao fazer as 2 defesas, ao defender que a história é determinista e ao defender também que há uma escatologia na história, que o comunismo é o fim dos tempos.
Eu dizia, desde o começo, que há 2 tópicos neste meu livro, Filosofia Política, com o subtítulo Haveria uma Política Libertadora, sobre os quais eu gostaria de tratar nesta ocasião. O segundo desses tópicos trata-se de uma abordagem sobre o feminismo. Por ocasião da edição deste livro, que data de 2018, já faz alguns anos, eu fiquei muito feliz pela edição deste livro, foi feito por uma editora europeia, e fiquei muito entusiasmado também, porque se tratou do meu primeiro livro de filosofia política que eu escrevi na vida. Após ele vieram mais 3. Então, ao todo 4 livros de filosofia política. Muito bem, e em uma ocasião eu convidei uma pessoa amiga, que é uma mulher, e eu sempre a tive em alta consideração, em alta conta, e pedi a ela que lesse este meu livro, esse meu artigo sobre o feminismo. E era uma pessoa que até que me parecia alguém que defendia teses libertárias. Bom, então eu a convidei para um café, num dos shoppings bem centrais aqui em São Luís, bem razoáveis, bem interessantes, e pedi a ela que lesse o meu livro, o meu artigo, e em seguida fizesse um comentário livremente, como eu costumo fazer com habitualidade para as pessoas que leem meus livros, ou que leem qualquer das coisas que eu escrevo. Peço para fazer comentários livremente. Muito bem, e eu ficava, na minha cabeça, era uma pessoa com ideias libertárias. Em decorrência disso, eu pedi mais um café, e me servi um pouco mais de água, e saboreei meu café enquanto aguardava pela leitura dela até o fim do artigo. Ao final da leitura, ela levantou a cabeça, me olhou nos olhos e disse: Mota, eu gostei muito, seu artigo está muito bom, eu gostaria que você escrevesse um livro inteirinho somente sobre este assunto. Qual não foi minha surpresa? Eu esperava, na minha cabeça era uma mulher de ideias libertárias, não era, mas de qualquer maneira eu a chamei porque, em decorrência do meu respeito e admiração pela sua inteligência e pela sua sensibilidade. Libertária é uma variedade de liberdade. A cabeça da pessoa libertária é aquela pessoa que não vê medidas na liberdade. E nós todos já sabemos que uma liberdade sem limites é destrutiva. Então essa é a cabeça do libertário. Aquela liberdade sem limites. Né? E ela não é uma pessoa libertária. Aquela ocasião ali me deu a certeza sobre esse assunto. Mas quais são os pontos de relevância neste livro? É que, em primeiro lugar, que um dos pontos que eu defino é o primeiro e último, vou tratar dos mais importantes, né, que são os 2 talvez mais relevantes para nós aqui. Primeiro, que os sexos são diferentes, devem assim permanecer diferentes em muitos sentidos, não somente na composição anatômica, mas em vários aspectos da vida espiritual também. E não há de ser diferente, não é recomendável que haja uma igualdade quanto a esses aspectos, em hipótese alguma, mesmo porque eles não devem ser concorrentes, muito pelo contrário, essas diferenças os tornam complementares. Agora, a tese subsequente a isso, que eu penso particularmente que o grau de emancipação da mulher, e eu sustento uma emancipação da mulher, sim, ela corresponde a um grau de emancipação geral, porque na medida que a mulher estiver mais livre dentro de uma liberdade sobre as leis, sobre o regime das leis, né, sobre uma liberdade não excessiva, não destrutiva, não libertária, a mulher poderá mais livremente expressar-se assim melhor. E, podendo expressar-se melhor, haverá uma melhoria da convivência com o homem também. Então eu acredito que o grau de emancipação da mulher, o incremento da emancipação da mulher, corresponderá também a uma felicidade maior da humanidade, de um modo geral. É isso que eu penso sobre o assunto e sobre o feminismo.